Boa noite. Após meses de salários atrasados e greves, servidores municipais de São Vicente voltaram ao trabalho. Mas no dia que deveriam receber o salário de agosto, a categoria teve outra surpresa desagradável. 31 de agosto, dia de pagamento dos funcionários públicos. E mais uma vez, a surpresa. Os salários serão pagos em parcelas. Logo pela manhã, os servidores se reuniram em frente ao Paço Municipal e mostraram indignação. Várias contas, a gente programa muita coisa para o dia do pagamento, final do mês, né? Que nem no caso, ontem algumas contas que a gente tinha cartão, aluguel, algumas pessoas sem aluguel não estão conseguindo honrar os compromissos. E a gente vai receber isso tudo sem juros e vai pagar multa em tudo aquilo que a gente tem para pagar, né? A previsão é que todos os pagamentos sejam realizados até o dia 3. Caso isto não aconteça, foi definido na manhã de hoje que a categoria irá se reunir em uma nova assembleia para definir os próximos passos. Caso o prefeito não pague o salário de todo mundo, a gente vai deliberar por uma greve. Além dos salários, alguns servidores continuam sem receber férias, 13º, horas extras e todos estão sem vale transporte. O valor gasto com condução é muito alto. Eu, no meu caso, eu trabalho na área continental, no Jardim Rio Branco. Eu gasto de condução diária R$ 15, quer dizer, por semana eu gasto R$ 75. E fica inviável a gente continuar trabalhando nessa situação sem ter uma decisão a ser tomada. Nós vamos passar nos postos de trabalho, colocar cartazes, colocar faixas que o Vale Transporte está atrasado e a gente vai fazer revezamento nos postos de trabalho. O servidor que está sem Vale Transporte, onde tem 3, um atende, o outro aguarda o Vale Transporte. E nós vamos fazer essa operação até que o Vale Transporte seja pago. Ainda em São Vicente, a Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo realizou uma audiência pública na Câmara. O assunto foi a construção da penitenciária feminina na cidade. O plenário da Câmara reuniu moradores de vários bairros da área continental de São Vicente. Eles são contra a construção de uma nova penitenciária. A cidade possui 5 presídios e um novo já teve as obras iniciadas pelo governo do estado. Os moradores levaram faixas e cartazes com os mais diversos pedidos. O Estado não se manifesta sobre isso, não trabalha as contrapartidas e nós estamos botando aqui para a cidade um equipamento prisional sem nenhuma preocupação com o acompanhamento, a segurança das famílias que lá moram e o acesso a essa unidade. Hoje nós estamos ouvindo a população. Durante a audiência pública, os moradores falaram as suas principais reivindicações. Eles querem que na área destinada à construção da penitenciária seja implantado um hospital municipal ou outros equipamentos que garantam uma melhor qualidade de vida à população. Querem que o presídio vá para outras cidades da região ou do estado. Eu acredito que quando nós trazemos um presídio para São Vicente, a gente precisa aumentar o efetivo de polícia, precisa aumentar o efetivo de saúde, porque necessariamente é preciso. E eu acho que isso é prioridade para a população de São Vicente, não para aqueles penitenciários ou detentos que irão vir para a nossa cidade. São Vicente, e especificamente a área continental, virou o berço de todos os presos. Nós já temos lá 3 presídios e ainda mais esse feminino, isso é o cúmulo para nós. Em junho deste ano, os moradores fizeram um protesto em frente ao local onde será construído o presídio. A obra foi embargada pela Prefeitura através da Secretaria de Obras. O Estado não respeitou e a construção ainda continua. A nova penitenciária está sendo construída às margens da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, na área continental. O terreno de 150 mil metros quadrados fica em frente ao Jardim Rio Branco, um dos bairros mais populosos da cidade. A obra está orçada em cerca de 54 milhões de reais. O Estado traz para cá uma obra sem consultar a cidade, né? Sem falar do mérito de ser um presídio, mas assim, fere a legislação municipal,
o Estado é obrigado a consultar essa legislação municipal. Durante o encontro foi aprovada uma nova audiência pública que acontecerá na Assembleia Legislativa de São Paulo. O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira encaminhará uma comissão de moradores para conversar com os demais deputados e o secretário de Assuntos Penitenciários. A nova audiência ainda não tem data marcada. Nós estaremos recebendo o vereador Alfredo Martins e moradores na Comissão de Segurança e Assuntos Penitenciários da Assembleia para que possamos lá fazer esse debate e tentar inverter esse processo. As duas acusadas de matar o surfista e entregador de marmita, conhecido como Pinguim, foram a júri popular no Fórum de Santos. O crime aconteceu em 2012. Gilda Barbosa da Silva, de 75 anos, e sua ex-nora, Clarice Mariana de Oliveira, de 60, são suspeitas de terem empurrado o surfista Cristiano Gomes da Silva do 11º andar. O crime aconteceu na área interna deste prédio, no bairro do Embaré, na tarde de 2 de março de 2012. A vítima, conhecida como Pinguim, na época com 38 anos, trabalhava como entregador de marmitas para as acusadas. A princípio acreditava-se em suicídio, mas o caso ganhou repercussão quando testemunhas disseram ter escutado uma discussão muito alta momentos antes do ocorrido. Em outubro de 2013, o juiz da vara do júri decidiu que as rés não seriam submetidas a julgamento, já que não havia indícios contra as acusadas. Mas o Ministério Público recorreu da decisão e marcou para hoje o júri popular. Familiares e amigos de Cristiano compareceram ao Fórum de Santos para acompanhar o julgamento. Clarice Mariano de Oliveira foi condenada a 14 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado. Já Gilda Barbosa da Silva foi absolvida. Insegurança no centro de São Vicente. Em menos de um mês, a Igreja Matriz foi alvo de bandidos pela terceira vez. Por aqui, nem a igreja está fora da mira dos criminosos. Em 15 dias, a matriz de São Vicente já foi furtada 3 vezes. Não há limite quanto ao tamanho das peças roubadas. Em uma das vezes que os bandidos invadiram este espaço externo da igreja, levaram o portão de alumínio que ficava neste local. Além disso, ainda levaram o corrimão do mesmo material que auxiliava o acesso aqui, ao salão paroquial. E estes não foram os únicos objetos roubados. Roubaram uma máquina de limpeza, roubaram escada, fios de extensão, torneira. Segundo o padre, a onda de assaltos começou há 20 dias, quando a Guarda Municipal foi retirada do local. A Guarda sempre ficou 24 horas cuidando do centro histórico em revezamento de funcionários e nesse período nós não contamos incidentes, então foi de acordo com essa postura da Prefeitura Municipal. Paroquianos se sentem inseguros com esta situação. É um local que a gente vem para buscar força espiritual, né? É onde a gente vem buscar o amor de Deus, a paz de Deus, né? A comunhão do Espírito Santo. E vem aqui agora com um certo receio. Muito triste, porque eu sou paroquiana daqui, frequento aqui há 30 anos, faço parte do coral, isso aqui é a minha casa. Para tentar amenizar o problema, a igreja investiu em segurança com um cão de guarda. Foi um meio que nós encontramos com a possibilidade que nós temos de pagamento, porque nós não esperávamos isso dentro do nosso orçamento. Mas a preocupação continua. Aqui faz parte de um acervo histórico da cidade. Esse prédio é de 1757, tem um valor significativo, cultural, para a cidade e que deixa os sacerdotes, o povo muito entristecido. Diariamente os fiéis vêm demonstrar a sua insatisfação com essa postura que poderia muito bem ser evitada, conversada entre a Prefeitura, a Guarda Municipal e a paróquia. A Prefeitura de São Vicente informou que a Guarda Municipal tem mantido patrulhas motorizadas durante todos os dias, principalmente no horário das missas, a fim de garantir a segurança dos munícipes. Garantiu ainda que à noite tem mantido viaturas estacionadas na Praça da Igreja Matriz com o intuito de prevenir possíveis furtos no local.
Após diversos acidentes em uma das rotatórias instaladas em Santos, uma nova sinalização deve ajudar a alertar os motoristas. Na última semana, um idoso foi atropelado por um ônibus quando chegava próximo ao local. Outros 2 acidentes aconteceram na semana passada em menos de 24 horas e chamaram a atenção de quem passava pela rotatória reformada há pouco tempo no Canal 7 em Santos. Primeiro, um veículo caiu dentro do canal e, na madrugada seguinte, outro carro passou direto pelo canteiro e ficou pendurado assim que bateu na mureta de contenção. Os acidentes fizeram com que a prefeitura instalasse os chamados olhos de gato. A nova sinalização deve auxiliar os motoristas no cruzamento da Avenida Rei Alberto com General San Martín. O pessoal não tem educação, não consegue ler o pare, passa por cima dos pedestres, então eu acho que deu uma melhorada à noite, principalmente à noite. De acordo com a prefeitura, 4 lombadas também serão instaladas nas proximidades da rotatória, para que os veículos tenham que reduzir a velocidade. Acho importante. Tudo que for necessário para melhorar a segurança, né, tanto dos pedestres quanto dos motoristas, é importante. Mas, para alguns moradores, a melhor solução seria a instalação dos semáforos. Muito ciclista, muito idoso, carrinho de bebê, né? Farmácia em frente a farmácia, em frente ao mercado. Importante. Um lugar desse não ter sinal, nós ficamos assim, passados. O idoso atropelado foi socorrido e passa bem. Santa Casa de Santos está perto de conseguir verba do BNDES para reverter crise financeira do hospital. Os detalhes depois do intervalo. A Santa Casa de Santos passa pela maior crise financeira da história da instituição. A dívida é de cerca de 170 milhões de reais. Mas a entidade está perto de conseguir um empréstimo no valor de 140 milhões de reais. Uma reunião realizada sexta-feira no Rio de Janeiro com representantes do hospital, da Prefeitura e do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social pode ter agilizado esse processo. A Santa Casa deve receber a primeira etapa do empréstimo no valor de 94 milhões de reais dentro de 30 dias. Mesmo assim, o dinheiro aguardado desde o ano passado não é suficiente para resolver a grave crise financeira do maior hospital da região. Esses 94 milhões, eles vão ajudar apenas para dar uma esfriada na situação, digamos assim, né? Eles não vão resolver a situação, a gente não precisa falar mentira, a gente sabe que não é. Né? Só de honorários médicos hoje nós devemos 21 milhões e fornecedores perto de 40 milhões. A crise financeira da Santa Casa é de aproximadamente 170 milhões de reais. Os atrasos são nos salários de médicos, pagamentos a fornecedores e empréstimos a bancos. Problema que já se arrasta há 7 anos. O que nós temos que fazer? Amenizar a situação do corpo clínico com relação à dívida de honorários e tranquilizar também os nossos parceiros fornecedores, que é através deles que a gente continua permitindo que o hospital atenda. Para que a gente comece a fazer uma lição de casa interna, melhorando a nossa forma de trabalhar e sendo rentáveis. O empréstimo do BNDES ainda depende de autorização do Ministério da Saúde e da Caixa Econômica Federal. A Santa Casa de Santos é o primeiro hospital do Brasil. Possui uma média de 2.500 internações mensais. Atualmente, eu acho que nenhum serviço está sendo prejudicado. Tá? Santa Casa está de portas abertas. A missão da Santa Casa, que é a filantropia, atender o SUS, está sendo atingida. A gente está trabalhando para que nenhum serviço seja prejudicado. O orçamento público não tem recurso suficiente para atender a saúde pública. Então, nós temos que fazer a nossa parte junto ao SUS. E na parte que não é SUS, nós temos que fazer a nossa lição de casa e buscar sustentabilidade e atender bem. Então, é isso que a gente está indo buscar. E essa comissão que foi criada junto da Prefeitura está nos ajudando bastante. E a gente acredita aí que num espaço bastante curto, a gente já começa a delinear um caminho mais objetivo para a gente atingir os objetivos. Por conta dos salários atrasados, os médicos que atendem na Santa Casa já ameaçaram interromper os serviços e manter apenas os atendimentos de urgência e emergência.
E as cidades de Santos e Mongaguá ganharam hoje mais 2 profissionais na área de saúde vindos do Mais Médicos. Em Santos, agora são 27 médicos ligados ao programa federal e em Mongaguá, 2. Ao todo, 146 profissionais atuam na Baixada Santista. E a exemplo de Bertioga, a campanha de vacinação contra a poliomielite também foi prorrogada em Santos até o próximo dia 10. O balanço divulgado pela Prefeitura aponta que 37% do público-alvo, cerca de 6.200 crianças, deixaram de ser imunizadas. A vacinação acontece em todas as unidades básicas de saúde do município. O atendimento é das 8 da manhã até as 5 da tarde. Crianças entre 6 meses e 5 anos devem ser vacinadas. Vai ser sepultado amanhã no cemitério da Consolação, em São Paulo, o corpo do colunista Luiz Alca de Santana, que trabalhou durante 15 anos no jornal A Tribuna. Ele, que tinha 68 anos, teve um infarto e foi encontrado sozinho na casa onde morava. No velório, além dos familiares, muitos amigos foram prestar a última homenagem ao colunista. A cidade perdeu, mais uma vez, uma grande parte de si mesma. Esta cidade tem perdido muito e não sei se é fácil recuperar essas perdas. Eu estou triste, muito triste. É uma perda enorme porque era uma pessoa que sempre levava cultura, levava alegria aí, as pessoas, entendia as pessoas. Então, que Deus o tenha aí, o carinho que ele sempre teve com os outros. Luiz estava com a gente no jornal há 15 anos fazendo coluna social. É uma perda muito grande para a gente, para a sociedade santista e para a família santina também. Vai fazer muita falta. Luiz Alca era formado em Direito e Filosofia. Ele exercia o jornalismo escrevendo sobre comportamento e sociedade. Também dava aulas de filosofia em instituições de Santos e São Paulo. O cronista chegou a publicar 4 livros. Alunos e ex-alunos também foram se despedir. Eu perdi não só um professor, eu perdi um amigo muito querido. A minha vida é assim, antes e depois de Luiz Alca. E sempre tinha uma palavra, um complemento que nos tocava na fundo na alma. As suas crônicas diárias eram um salutar para o melhor dia. Então, o santista, nós vamos ficar mais pobres pelas manhãs a não ler mais suas crônicas. Em 2013, Luiz Alca participou da inauguração do edifício João Paulo Tavares Papa da Universidade Santa Cecília. O colunista foi um dos oradores na entrega do prédio de 8 andares. Quem também morreu no final da tarde de hoje foi o presidente do Jabaquara e dono da Usan, Manuel Rodrigues Gonzalez. Ele, que tinha 59 anos, estava internado em São Paulo no Hospital Albert Einstein há uma semana. Manuel Gonzalez lutava contra um câncer no pulmão. Ainda não há informações sobre velório e enterro. O vice-presidente do Jabaquara, Antônio Gilberto Amaral Silva, licenciado por problemas médicos, não irá assumir o cargo. Amanhã, a diretoria do clube deve se pronunciar sobre a situação. No Santa Portal você encontra mais informações sobre o assunto. Depois do intervalo, tem a preparação do piloto santista Lumarini para mais uma aventura. Dessa vez ele vai sobrevoar o Rio São Francisco, que corta 5 estados brasileiros. Nós voltamos já. Até segunda-feira acontece na Catedral de Santos a novena de Nossa Senhora do Monte Serrat. Até terça-feira, 8 de setembro, ponto alto das comemorações, todos os dias são realizadas missas em celebração à padroeira da cidade. Dona Celina tem a missão de fazer a segurança da imagem de Nossa Senhora do Monte Serrat. Há 20 anos, a aposentada faz parte do grupo Legião de Maria. A devoção foi uma forma de superar a morte do marido. Há 24 anos. Aí fiquei ruim, doentinha, aí me encaixei na igreja e foi minha salvação. Trabalho até hoje. Superação viveu também seu Afonso. Ainda bebê, ele sofreu um AVC. Anos depois, se curou de uma pneumonia e de outras internações. Ele deve tudo à intercessão de Nossa Senhora. Quando eu estou no hospital, eu faço promessa com ela e ela me ajuda, que eu fico bom, né? Já está com quantos anos, seu Afonso? Eu já estou com 71 anos. Vou fazer 72 o ano que vem.
centenas de fiéis participam da novena de Nossa Senhora do Monte Serra. Até segunda-feira tem missa todos os dias na catedral. É um momento assim de acolhida. Então nós somos acolhidos por Nossa Senhora. Ela desce da montanha do Monte Serra para estar com todos nós, estar conosco. Ela vem para nos abraçar, para nos acolher, então reanimar a nossa fé, nos dizer que é preciso fazer a vontade de Jesus, o seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. A imagem de Nossa Senhora do Monte Serra fica aqui na Catedral de Santos até terça-feira, data em que é comemorada o Dia da Padroeira da cidade e a imagem volta ao local de origem. Eu convido, a toda a Diocese de Santos, então, que vai desde Peruíbe, então, a Bertioga, então, a participar então, da festa, um momento assim bonito, um momento importante, né, de muitas graças, de muitas bênçãos. Então venham todos participar. Santa Rosa de Lima, a padroeira do Peru, teve o rosto reconstituído por 2 brasileiros. Um deles é o santista Paulo Miyamoto. A equipe é a mesma que revelou as faces de Santo Antônio, Santa Maria Madalena e São Sidônio. O dentista forense Paulo Miyamoto e o designer 3D Cícero Moraes foram até o Peru com a missão inédita de exumar os crânios de 3 santos enterrados no convento Santo Domingo, que fica em Lima, na capital do país. A reconstituição facial de santos não é novidade para a equipe, que já revelou como seriam as imagens de Santo Antônio, São Sidônio e Santa Maria Madalena. Foi o reconhecimento dentro da Igreja Católica que permitiu que os profissionais brasileiros tivessem acesso total aos crânios dos santos peruanos. Pela primeira vez, na verdade, a gente foi até o crânio, ao invés do crânio indiretamente chegar até nós. Então faz muita diferença ter o acesso, são detalhes que a gente pode pegar, são informações que a gente pode pedir. Então a gente trabalhou em condições praticamente ideais. Como são relíquias católicas, existe a preocupação de que esses crânios pudessem ter sido trocados em algum momento. Então, essas análises antropológicas que a gente fez também serviram para poder confirmar uma compatibilidade entre o que eles nos apresentavam e a informação que o crânio nos deu. Para que as relíquias fossem preservadas, um forte esquema de segurança foi montado. Os brasileiros tiraram fotos e fizeram tomografia dos ossos. E a imagem de Santa Rosa de Lima, padroeira do Peru, foi revelada no último domingo. Antes a gente confirmou, através de exames periciais, que era o crânio de uma mulher com o mesmo perfil dela, né? Uma mulher branca, com seus 30 anos, e mais ou menos ali, né, com características delicadas. Então, tendo essa informação, a gente reconstruiu a face, mas sem a obrigação de que essa reconstrução facial ficasse, por exemplo, semelhante às pinturas que se tem. A nossa obrigação é fazer a reconstrução de acordo com aquilo que o crânio está, né, nos indicando. As imagens dos outros 2 santos peruanos, San Juan Macias e São Martinho de Porres, só devem vir ao público em novembro. A gente avançou mais no crânio de Santa Rosa porque ele estava com melhores condições, né? Então ele estava mais íntegro, né? Por exemplo, um dos crânios não tinha mandíbula, o outro crânio ele tem tá faltando alguns dentes. Então são informações que a gente tem mais dificuldade para poder avaliar. Então o crânio da Santa Rosa, ele por ser bastante íntegro e ele apresentava condições boas para a gente poder trabalhar, tanto do ponto de vista biológico, né, do material que a gente analisou, como também do ponto de vista histórico. A gente tinha acesso a muitas informações dela. Então, acabou sendo tudo propício para a gente concluir esse trabalho ainda em agosto. O piloto santista Lumarini está prestes a levantar voo em busca de mais uma aventura. Dessa vez, o destino é o Rio São Francisco. A repórter Maíra Ruas conversou com ele antes da viagem. No próximo dia 27, esses últimos detalhes acontecerão em São Roque das Minas, na Serra da Canastra, em Minas Gerais. O objetivo, percorrer lá de cima os quase 3.000 quilômetros do Rio São Francisco. E nesta expedição, o piloto cruzará 5 estados e passará por mais de 520 cidades do país. Ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais.
passa pelo estado da Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. É um ano, né, de planejamento, de organização, definindo rota, os pontos de parada, plano A, plano B, plano C. Como é natural e acontece comigo já há 6 anos que eu faço expedição, nunca está tudo pronto, 100% pronto, só fica pronto quando eu entrar na minha van e seguir viagem, daí sim esquecer, deixar tudo para trás e olhar só para frente. Lu Marini já participou de inúmeras aventuras. A última expedição foi em agosto do ano passado, quando sobrevoou os mais de 1.000 quilômetros do rio Tietê. Eu venho fazendo um trabalho bastante grande de conscientização da preservação do meio ambiente e uso consciente da água. E aí esse projeto Rios, ele começou com o rio Tietê, que infelizmente é o rio mais poluído do Brasil, e eu pude vivenciar isso de muito perto, uma situação catastrófica, eu diria para você. E aí na sequência veio a escolha do Rio São Francisco pela importância dele, né? E assim vai se seguir. Eu tenho outros rios que a gente vai fazer, Rio Araguaia, Rio Paranapanema. Serão 30 dias vendo belezas naturais, superando perigos e conhecendo novas culturas. A gente sabe, né, que o Rio São Francisco está passando por uma série de problemas, né, com uma seca muito grande e um rio muito polêmico, né, porque quando se fala de Rio São Francisco é impossível não associar ele ao problema da transposição, que já se arrasta aí por vários anos, né, e que não se acaba nunca, né. A pergunta às vezes é até se quando terminar a transposição se vai ter água, né, para mandar para os outros estados. Além do piloto e sua equipe, outras pessoas vão poder curtir cada detalhe da aventura. Após o retorno, o trabalho continua com a produção de um documentário com todas as experiências vividas por lá. Um livro também, né, que eu sempre estou fazendo, sempre estou relatando as minhas experiências, que é uma obra que fica para as futuras gerações e para que a gente cuide melhor do planeta, cuide melhor das nossas riquezas naturais. O piloto já passou por diversos desafios e em um dos mais arriscados, sobrevoou um vulcão ativo no México. Limite não é uma palavra muito comum no seu vocabulário. Sempre buscar o novo, sempre buscar a descoberta, o desconhecido e, claro, sempre com muita segurança. A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Obrigado pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.